pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papeando com Pamplona. E hoje nós vamos discutir um tema fantástico, direitos da personalidade. E, pela primeira vez, gravando aqui em Recife, diretamente dos estúdios do SES. E eu vou trazer para falar o cara da nova geração do direito civil brasileiro. Com vocês, Anderson Schreiber, procurador do Estado, professor da UERJ, talvez da nova geração, daqueles mais jovens do que eu, a maior referência brasileira hoje em vários temas, responsabilidade civil, vedação comportamento contraditório e direitos da personalidade. Schreiber, é um prazer enorme recebê-lo no Papeando com Pamplona. Rodolfo, prazer é todo meu, sou fã do Papeando, estou muito feliz de estar aqui. Acho que o programa tem uma função importantíssima de facilitar o acesso às informações jurídicas. Então, muito prazer estar participando aqui em Recife com você. E vamos papear. Vamos papear agora sobre direitos da personalidade. E aí, vamos começar logo. Para você, o que são direitos da personalidade? Os direitos da personalidade são direitos essenciais do ser humano, atributos que todo ser humano tem pelo simples fato de nascer sob uma ordem jurídica, né? Todos nós temos personalidade e, portanto, todos nós temos certos direitos que são os direitos da personalidade. Então, inclui privacidade, integridade física, honra, imagem, esses são os direitos da personalidade. Mas por que se diz que esses direitos são indisponíveis? Essa é uma característica importante, porque se dissesse que eles são disponíveis, as pessoas provavelmente nas relações onde há desequilíbrio de forças acabariam cedendo esses direitos, dispondo desses direitos. Então, para usar um exemplo caro a você, se a gente tem uma relação entre empregador e empregado, seria muito fácil ao empregador impor uma certa disposição da privacidade do empregado para acessar o seu computador, o seu telefone, né, dados pessoais do empregado. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante é que o estudo dos direitos da personalidade ganhou uma força pós-Código Civil de 2002. E a pergunta que não quer calar para mim é, precisava positivar? Não precisava. Bastava a gente recorrer à nossa Constituição, onde há uma cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana, da onde derivam os direitos da personalidade. Mas a positivação, claro, cria um certo frisson em torno do tema e acabou que os direitos da personalidade se tornaram, na verdade, o coração da parte geral do Código. Sim, Embora sejam maltratados pelo Código. O tratamento do Código é muito antiquado. Mas o fato de trazer bombou, vamos usar uma expressão. Bombou. E aí eu queria saber, mas como ponderar essa proteção desses direitos da personalidade com outros direitos fundamentais que também estão previstos na Constituição, como a liberdade de informação? Essa pergunta é uma pergunta delicadíssima que a gente está vendo o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, enfrentar em várias questões. Para citar só o exemplo mais recente, a questão das biografias não autorizadas que foram examinadas pelo Supremo. Você tem que criar critérios em cada gênero de casos concretos para conseguir fazer uma ponderação entre os direitos da personalidade e outros direitos fundamentais, que são todos da mesma hierarquia. Mas dá para estabelecer um critério rígido, absoluto, e dá para usar uma imagem de um em um contexto e em outro não ser? Em abstrato não dá para definir esses critérios, mas dá para definir nos casos concretos, sim, a gente observando os casos. Vou dar um exemplo, né, para ficar mais fácil. O caso da P36, a plataforma que afundou no Rio de Janeiro, vocês devem lembrar, né? E ali, o sujeito que estava saindo da plataforma, um trabalhador da plataforma, foi fotografado na hora que ocorria uma explosão, ele olhando para trás, para a plataforma, vendo que amigos dele provavelmente estavam morrendo naquela explosão, ele faz uma cara de pavor e é fotografado. Aquela foto circulou o mundo todo, dando a notícia do acidente. Ok, manifestação legítima, porque estava dentro de uma informação, de um evento muito importante que devia ser divulgado. Um ano depois, 1 ano e meio depois, esse mesmo sujeito está em casa vendo televisão e começa a ver a propaganda do canal exibindo aquela imagem repetidamente. Virou uma espécie de propaganda do canal para dizer o canal chega primeiro na notícia. Ele propôs uma ação e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse, olha, no primeiro contexto a circulação da imagem era legítima. Informação. Agora ela é ilegítima porque agora não se justifica, não há mais o interesse na informação, ela virou uma espécie de publicidade. E tem outros casos famosíssimos e super interessantes examinados pelo Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, o caso do Edmundo, jogador de futebol, que tirou uma foto fazendo cara de mal
para a revista Placar, há 20 anos atrás, quando ele era o jogador animal, e essa foto foi depois usada por uma revista do mesmo grupo editorial para fazer uma matéria que se chamava Animais no Trânsito, sobre a impunidade nos acidentes automobilísticos. Ele também propôs uma ação, acabou perdendo no STJ. Mas é um tema... E essa ideia das pessoas públicas, se eu posso captar a imagem de pessoas públicas, é um negócio complicado, né? Para nossa jurisprudência, se for pessoa pública, pode captar livremente. Eu acho essa ideia absurda, porque na verdade não existem pessoas não há públicas, pessoas públicas. Há fatos públicos. As pessoas são sempre privadas, né? Não há nada mais privado que uma pessoa. O que há são atividades que tocam o público. Então, um ator, um político, um cantor, um poeta, são exemplos de pessoas que podem ser retratadas na sua atividade pública. Mas isso não significa que eu possa captar imagens ou dados da vida privada da pessoa e exibir. E a gente tem casos famosos com atrizes, por exemplo, em que houve programas que invadiram a privacidade para tirar foto do filho pequeno, né? Entraram dentro da janela da casa dela para tirar uma foto e que conseguiu tutela nos tribunais. E como é que você... O que é que você diria? Porque eu tenho que arrematar essa primeira parte. E o que é que você diria ali para a nossa Câmara, para alguém que sofreu uma violação a um direito da personalidade? Eu diria, não se abale, procure um advogado, exerça os seus direitos, porque isso é muito importante para a gente ter uma verdadeira cultura de proteção aos direitos da personalidade. Eu acho que a ideia de não ficar calado deve ser a base para que nós possamos construir uma cultura. E, Schreiber, eu estou feliz da vida de entrevistá-lo, muito feliz mesmo. Só que o maior prazer estar aqui. O prazer é meu. E você sabe que eu não sou um cara egoísta. E eu tenho aqui uma plateia que, pô, a gente está aqui, tem gente de vários estados aqui. Fico muito feliz. E eles estão afim de perguntar. Você quer ver? Olha. Alguém quer perguntar aí? Olá, professor Schreiber, meu nome é Amanda. Como proteger preventivamente os direitos da personalidade sem incidir em censura? Excelente pergunta, Amanda. Muito se fala em censura no Brasil quando se trata da proteção preventiva dos direitos da personalidade. Mas aqui a gente tem que fazer uma distinção. Quer dizer, censura é você proibir uma liberdade de expressão por algum motivo discricionário, ideológico. Outra coisa é a gente impedir circulação de notícias, de informações que ou são falsas ou retratam a pessoa de uma maneira abusiva, invasiva. Então, por exemplo, se alguém sabe que vai ao ar uma matéria jornalística acusando falsamente uma pessoa de um crime, há a possibilidade de uma tutela inibitória que impede a circulação dessa matéria. Isso não é censura, né? Claro que os meios de comunicação, normalmente defendendo as suas próprias posições, invocam a censura para evitar qualquer interferência do Poder Judiciário, mas são coisas bem diferentes. Olá, professor. Meu nome é Vitor. Eu gostaria de saber como o senhor vê a decisão proferida pelo STF na ADI 4815, que tratou das biografias não autorizadas. Vitor, é uma decisão que afastou a exigência de autorização prévia para a publicação de uma biografia, mas não resolveu o problema, porque continua dizendo que é cabível a indenização, mas não se diz quando, né? Não se diz como se calcula essa indenização. Houve uma divergência entre alguns ministros sobre se era possível retirar a biografia de circulação ou não. Alguns disseram que sim, dependendo do caso concreto, outros disseram que não era possível nunca, né? Porque a liberdade de expressão teria alguma primazia sobre os direitos da personalidade. Então, na verdade, o STF não resolveu exatamente essa questão. Ele afastou a exigência de autorização prévia, que já era na doutrina a posição mais corriqueira. Essa foi a diretriz estabelecida, mas há muito ainda a discutir sobre esse tema. Certamente vamos ter mais discussões sobre isso na jurisprudência. Professor Schreiber, eu sou Alberto, juiz de direito na Bahia, e gostaria de saber do senhor se existe de fato a proteção do direito da personalidade, do nascituro, do embrião. É possível proteger direitos da personalidade do nascituro. Agora, deve-se ter muito cuidado com isso, porque, normalmente, quando se trata de direitos do nascituro, as pessoas acabam esquecendo que isso tem consequências. Por exemplo, toda a discussão do aborto seria afetada se a gente dissesse assim, bom, o nascituro já tem direito à vida, portanto, não pode haver aborto. Então, para fazer esse tipo de contraponto, você normalmente tem que ter uma ponderação, envolvendo, por exemplo, no caso do aborto, os direitos da mãe, os direitos da mulher, da gestante, enfim. Então, é possível proteger os interesses do nascituro. O Código Civil autoriza isso expressamente. Mas daí a falar, talvez, em direitos da personalidade,
me preocupa um pouco, porque normalmente essa é uma construção de quem não vê as consequências disso. Por exemplo, quando se fala do embrião, o trabalho com células embrionárias, que é super importante em termos de pesquisa, poderia ser freado por esse tipo de postura. Então, essa é uma questão interessantíssima, principalmente nessa ideia, por exemplo, dos alimentos gravídicos, pensando numa tutela de proteção à vida, a discussão, por exemplo, de uma legitimidade ativa para pleitear a reparação por danos morais. Há muitas coisas que nós estamos num direito infiere, um direito que está se fazendo e, sem sombra de dúvida, há muito a percorrer. É isso, é super importante a gente analisar cada instrumento, né? Uma coisa a gente diz assim, tem direitos da personalidade, outra coisa a gente reconhece alimentos gravídicos, reconhece certos interesses, né? Não dá uma tutela geral e absoluta. Olá, professor Schreiber. Eu sou a Francis. Eu gostaria de saber se existe o direito ao esquecimento. Existe, Francis, mas ele não é um direito a apagar os fatos do passado, como as pessoas às vezes colocam. Ele não é um direito a eliminar tudo que você fez na vida ou qualquer referência ao seu passado. Ele é um direito de ter essas referências contextualizadas. Então, por exemplo, a apresentadora de programa infantil, que foi atriz de filmes eróticos no passado, provavelmente quem buscar o nome dela na internet, no Google, num buscador, vai encontrar referências a esse passado. Agora, é importante que esse passado esteja contextualizado, ou seja, que a pessoa não seja perseguida eternamente por aquilo, que não se tente, por exemplo, reeditar todos esses filmes, que a pessoa não fique o tempo todo presa àquele fato que lhe ocorreu. Esse é o verdadeiro direito ao esquecimento. Na Itália, muito desenvolvido, na Europa, muito desenvolvido, e que no Brasil a gente começa a atentar para ele, né? Talvez esquecer não seja apagar, mas cicatrizar. Ficou bonito isso. Ficou bonito. Dá um poema para você. Poema. Olá, professor Schreiber. Meu nome é Camila e eu gostaria de saber como é possível a demanda judicial da reparação dos direitos de personalidade sem ampliar as lesões sofridas à privacidade das vítimas. Camila, é super difícil mesmo, né? A reparação pecuniária, ela é possível e aí normalmente a pessoa que foi vítima de uma invasão de privacidade, ela promove essa ação e pede logo o segredo de justiça para evitar que o assunto continue dando mais pano para a manga. Mas a reparação por meio de obrigações de fazer é mais delicada nesses casos porque ela acaba revivendo essa notícia. A verdade é que no Brasil as pessoas mais envolvidas com atividades ligadas ao público, elas normalmente preferem não promover essas ações. Daí porque é tão importante a gente não se calar sobre esse tipo de lesão, porque é uma lesão que vai ficando assim num campo silencioso, né? Porque ninguém quer ficar revivendo aquele problema. É uma pergunta super difícil, não há uma resposta simples para ela, mas temos que continuar pensando sobre as soluções. E Schreiber, em termos de direitos da personalidade, há diversas perguntas que não querem calar. Mas, infelizmente, o tempo é curto. Eu tenho que encerrar o programa e dizer para você que você sabe que eu sou seu fã. E eu quero dizer que eu realizei não somente um sonho, mas um projeto de prestigiar uma nova geração que acredita na importância do direito civil. Me permita fazer um brinde, meu velho. Rodolfo, eu que te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você. E vamos encerrar mais um Papeando com Pamplona. Se você gostou deste programa, veja lá no site do CSTV o link com todos os programas anteriores. Procure na hashtag Papeando com Pamplona e você vai ter a oportunidade de ver imagens dessa gravação e de várias outras. E eu quero dizer mais uma vez que a lógica do nosso programa é enfrentar o direito com profundidade e com leveza. Por quê? Porque é preciso lutar a cada dia por um direito mais justo e talvez mais poético. Até a próxima.